gente! Boa noite, boa tarde, bom dia. Está no ar essa edição super especial da Sala Comum, programa que a gente está fazendo aqui pelo canal do Conta da Esquerda, toda segunda-feira. Salve, Elizabeth, bem-vinda! A gente estava esperando. Oi. Tudo bem, Beth? Beth. Bom ver vocês, que saudades. Tita? Oi, Beth. Aí. Tudo bem, queridas? Que bom ver vocês. Gente, então, a gente está começando esse programa hoje aqui, um programa super especial. A Sala Comum está acontecendo já faz alguns meses, desde maio. É uma iniciativa que faz parte do Esquerda Contra a Esquerda, que é um grupo que está reunindo aí produtores, profissionais liberais, músicos, um monte de gente bacana. O Genuíno já passou por aqui na nossa Sala Comum, mas hoje a gente vai fazer uma Sala Comum especial, que é a Sala Comum Memória, porque hoje é dia 13 de setembro, dia 13, número 13, e hoje faz 8 anos que o Busquem deixou de fazer parte física do nosso mundo aqui nesse planeta, e com certeza está em algum lugar aí acompanhando tudo e sentindo muito profundamente. A gente organizou esse vídeo hoje, essa transmissão, esse espaço que a gente chamou de Sala Comum Memória, para celebrar e para relembrar a passagem desse grande homem pela história do Brasil. Tem aqui na sala amigos, colegas, a presença da Beth aqui para nós é uma alegria super grande, que foi a esposa do Busquem. Então, para começar esse vídeo, para quem não sabe quem é Luiz Busquem, a gente vai exibir aqui uma videobiografia muito curta para você conhecer e saber de quem é que a gente está falando, porque é muito importante a gente saber de quem é que a gente está falando. Então, vamos lá conhecer um pouquinho da história do Busquem. Todos bem-vindos, eu agradeço muito para quem já chegou, para quem vai chegar, e vamos conhecer aqui um pouco desse grande estadista, um grande companheiro, um grande amigo. Deixa eu achar o vídeo aqui, enquanto eu não consigo achar o vídeo. Vamos lá, acho que agora vai dar. Busquem nasceu na cidade de Oswaldo Cruz, no dia 8 de maio de 1950, filho do 7 do casal Shoei e Setsu Busquem. Mudou-se para São Paulo ainda jovem e iniciou a sua carreira de bancário no Banco do Estado de São Paulo, o Banespa, em 1970. Graduou-se em administração pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, a Fundação Getúlio Vargas, em 1979. Antigo militante do grupo trotskista Liberdade e Luta, conhecido como Libelu, foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em 1980 e da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, em 1983. Após ocupar diversos cargos na diretoria dos sindicatos bancários do Estado de São Paulo, presidiu a entidade por 3 gestões consecutivas. Em 1985, mobilizou a categoria numa greve nacional que paralisou 700 mil bancários. Revelou-se um dos dirigentes sindicais ligados à CUT com o melhor trânsito entre os políticos. Elegeu-se deputado federal em 3 legislaturas, inclusive na Assembleia Constituinte de 1987. Em 89, elegeu-se presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, cargo que ocupou até 1991. Ainda em 1989, coordenou a campanha do líder sindical e deputado federal Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República como candidato da Frente Brasil Popular, integrada além do PT pelo Partido Socialista Brasileiro, pelo Partido Comunista do Brasil e pelo Partido Verde. Durante seu segundo mandato como deputado federal, iniciado em 1990, destacou-se pela atuação na CPI sobre a privatização da VASP e na CPI sobre a fuga de capital e evasão de divisas do Brasil. Nesse período, foi o parlamentar que mais fez representações à Procuradoria-Geral da República e ao Tribunal de Contas da União, para que investigassem denúncias de corrupção do governo. Entre elas, figurava a representação que motivou devassas nas empresas do ex-governador do estado de São Paulo, Orestes Quércia, em 1987.
acusado de envolvimento no esquema de corrupção comandado pelo ex-tesoureiro de campanha de Fernando Collor, o PC Farias, Paulo César Farias, e na privatização da VASP. Apresentou então uma queixa-crime contra o presidente da Caixa Econômica Federal, o Álvaro Mendonça, por uso indevido de recursos públicos. Iniciou seu terceiro mandato na Câmara dos Deputados em fevereiro de 1995. Participou dos trabalhos legislativos como membro da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, além de vice-líder do PT. Nas votações das emendas constitucionais propostas pelo governo Fernando Henrique Cardoso em 1995, fez obstrução na votação da quebra do monopólio dos estados na distribuição de gás canalizado e votou contra a quebra do monopólio das embarcações nacionais na margem à mudança no Travou? Travou, né? Deu emoção. Tivemos aqui uma interrupção no vídeo, mas vamos ver se vai retomar. E o meu computador também travou, ou seja, mas a gente segue daqui. Estão me ouvindo, pessoal? Quem estiver me ouvindo, quiser ligar o microfone, vai ser... Estou ouvindo. Te ouço bem. Perfeito, Fernandinha. Estão me ouvindo? Vamos ver se a gente consegue chegar até o fim do vídeo. Tem a imagem do Busquem para apresentar as pessoas que estão aqui conosco hoje. Agora travou a sua conexão, Fernanda. Conosco, você está ouvindo. Oi. Eu estou travada, mas vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo agora bem. Sim. Ótimo. Então, a gente segue daqui, mesmo com o som do jeito que está. Pelo menos o som está saindo, a imagem é essa que nos interessa hoje. A gente continua vendo a imagem do Busquem na tela. E a gente tem hoje a presença do José Genuíno, que foi deputado federal, ex-presidente do PT, junto com o Busquem, Ricardo Berzoini, que teve 3 vezes como ministro, também foi deputado federal dos sindicatos bancários. Delúbio Soares está conosco também. O Ângelo Vagnoni, que foi Delúbio o Ângelo Vagnoni, que está estadual em Curitiba e também foi vice-presidente do sindicato. Seu som está desligado, Fernanda. Pronto, agora. É isso? Estamos no ar de novo? Agora ok. E também está conosco aqui a Tita Dias. Boa noite para quem chegou, para quem está comentando. Um monte de gente assistindo, que legal. Rádio Tiozão, Paulo Coca-Cola. Bom, não deu para terminar o vídeo, mas a gente sobe ele depois para vocês chegarem até o final. Bem-vindo todos os companheiros que aceitaram esse convite. Beth, por favor, vou pedir para você, então, começar para você fazer as honras e usar a fala. Fernanda, que bom ver vocês. Fico muito feliz de ver tanta gente que eu não via há tanto tempo, né? E vocês estarem aqui para fazer essa homenagem para o Busquem. Enfim, estou muito contente, estou só aqui na expectativa, esperando o que vocês vão fazer. Eu vim só para participar, para conhecer mesmo.
Hoje faz 8 anos que o Gusquem morreu, né? Então eu acho que é muito legal essa homenagem que vocês estão fazendo para ele. Certamente ele teve um papel no aumento, um papel civilizacional no Brasil, né? Não sei, certamente ele estaria participando hoje, se tivesse vivo ainda, mas, enfim, agora eu passo a bola para as pessoas que estão assim mais ativas. Eu tive uma época que eu também era militante, mas hoje eu estou assim, por fora de tudo, eu estou longe, eu só acompanho as notícias mesmo, leio o jornal todos os dias, me indigno muito com tudo que está acontecendo, mas eu creio que é para a geração de vocês, os mais jovens, que tem que chutar essa bola agora. Eu realmente não saberia o que fazer, só gritar fora Bolsonaro, é isso que eu sei fazer. Com certeza. A gente está aqui nesse... Afonso, que bom, agora que eu te reconheci. Tudo bem, Beth? E o Clodoaldo também, Adriano. Marçal. O Marçal, sim, o Marçal, o Genuíno também. Então, gente, a Tita também está aqui. A Tita tá aí. Deixa eu explicar uma coisa para quem está assistindo e para quem está na sala também. A gente só tem 10 espaços aqui, então, assim, eu vou pedir para os companheiros que puderem, Marçal, Clodoaldo, a Tita voltou, não sei se a Tita voltou, mas tem tanta gente querendo participar, então, assim, e aqueles também que fiquem à vontade para, né, não sei se o Genuíno está com todo o tempo, mas a gente fazer esse carrossel girar para a gente poder trazer todos aqueles que quiserem prestar uma homenagem, porque a gente tem 2 vídeos para exibir, 2 vídeos que são muito, muito importantes, e eu tenho certeza que a Beth vai gostar muito de ver essa surpresa que a gente trouxe aqui, que a gente conseguiu trazer 2 participações super especiais. Então, eu vou pedir para o Marçal dizer umas palavras agora. Vamos começar dos mais simples, né, Marçal? Junto comigo? Bom, é um prazer estar com todos esses amigos aí, uma homenagem ao Gusquem. Eu acho que todos conhecemos a história, o papel do Gusquem como estrategista, como um intelectual, uma pessoa, uma liderança muito importante para o movimento sindical e partidário desse país. Mas eu quero destacar que o Gusquem, acho que ele foi mais do que isso, né? Ele foi um cara que se preocupou com a questão humana, com a questão pessoal, com a família, ele foi um batalhador incansável, mas ele não se descuidou do dia a dia, da questão cultural, da questão familiar, dos amigos. Eu acho que isso é fundamental no nosso relacionamento. O Gusquem é uma pessoa que fica na memória da gente para sempre. É uma pessoa que eu prezo muito e que estou sempre aí me lembrando dele, estou sempre com o livro dele, dando uma olhada, conversando com os amigos. Ainda mesmo nos últimos dias em que ele estava no hospital, ele fez uma despedida de com muitos amigos. Eu acho que aquilo para mim foi marcante, as últimas palavras, os últimos. E o Gusquem está para sempre na memória, nos corações de todos nós. Eu acho que é isso, não tem muito o que falar. Obrigado. A gente que agradece, Marçal. Genuíno, gostaria de pedir para você falar algo. Vamos lá. O Beth, Fernanda e vários companheiros e companheiras. Nós temos que trazer o Gusquem para o presente. O Gusquem era um amigo, um companheiro, um revolucionário que via longe. E trazer ele para o presente significa a gente pegar o seu exemplo, as suas energias, para enfrentar essa encruzilhada.
a encruzilhada com este governo, que eu prefiro não citar o nome, a encruzilhada com a destruição do que nós construímos, ele foi parte disso, a encruzilhada de um país que parece que não tem futuro, a encruzilhada de uma hecatombe sanitária, econômica, social, cultural, ambiental e, por que não dizer, internacional. Isso é importante, porque o Gushken sempre teve uma visão universal de como tratar a luta pelo socialismo, de como tratar a luta de uma esquerda renovada, criativa. Por isso que eu acho que o Gushken está presente nas nossas cabeças, nos nossos corações, porque é a maneira de mantê-lo vivo, porque a memória dele é presente e futuro. E a gente se inspira no calor humano, na amizade, no bom companheiro, no amigão, no cara paciente, não sectário, cara que sabia dialogar, entender o ser humano, mas nunca deixou de perceber que é necessário mudar o mundo, é necessário revolucionar o mundo. Certamente o Gushken diria que a Terra é redonda, mas a gente tem lado. Ele sempre teve lado, sempre teve causa, sempre teve sonhos. Um grande abraço, Gushken, onde você estiver. E você está presente nas nossas andanças, nas nossas reflexões e nessa luta para tirar esse governo e construir um projeto civilizatório, igualitário, humano e, por que não dizer, socialista. É isso aí, companheiro. Gushken super presente. Obrigado, TV Poesia. Paulinho Pocacuca, que legal ter você por aqui. Suzana, Lúcia Prieto. Clodoaldo, você pode dizer algumas palavras sobre o nosso grande companheiro Luiz Gushken, por favor, querido Clodoaldo? Que bom te ver depois de tantos anos. Pois é, também, para todos. Abraço de todos os companheiros aí, podendo compartilhar aqui. Gente, o Gush, nesse momento aqui, a gente só pode dizer que faz uma falta imensa, imensa. Né? Ele é muito raro a gente pensar em alguém que era capaz de ter o pé no banco, lá na agência bancária, lá no dia a dia da categoria, e a cabeça discutindo a superação dos estados nacionais lá na década final da década de 80 e 90. Né? Então, e ele conseguiu levar sempre essa grandiosidade, esse pensamento amplo, nunca mesquinho, para todos os momentos ali da ação política dele. Né? Isso faz uma falta hoje que a gente tem muito que lamentar e continuar lembrando sempre desse grande companheiro. Valeu, obrigada. Berzoini, vou pedir para você agora entrar nesse carrossel e dizer algumas palavras sobre o companheiro Luiz Gushken. Meu beijo carinhoso na Beth, um abraço em todos vocês. Dizer que é um privilégio poder participar dessa atividade. Mais do que uma alegria, é um privilégio. Porque o Gushken foi uma daquelas pessoas que sempre inovou no seu espaço de atuação. Como dirigente sindical, que eu conheci como base, né? Eu era base do sindicato, o Gushken já era dirigente destacado e depois presidente. Como parlamentar, que todos nós admiramos, e que ele me fez a surpresa, depois de 3 mandatos, de me procurar, pedindo que eu assumisse a tarefa e a missão de certa forma, sucedê-lo na representação da categoria do seu mandato por mais alguns mandatos à frente. E como ser humano, uma pessoa generosa, solidária, extremamente sensível, que, de alguma forma, foi, para mim, assim, uma figura extraordinária de aprendizado, o professor mesmo. Então, para mim, o Gushken tem um espaço destacado da minha vida. Eu até separei aqui uma fotografia que faz parte aqui do muralzinho que eu tenho no meu escritório, para lembrar sempre, daqui é o dia que o Gushken reuniu, tá ali o Paulinho Bezerra e outros ali, reuniu para
Ah, travou? Travou. Travou. Travou a imagem do... Ouvindo? Sim, agora sim, vamos lá. Então, e desde então a gente teve uma trajetória extremamente junto, né? Fomos ministros juntos. Uma das razões principais para eu ter sido ministro foi a insistência do Gushken de me dizer que eu tinha que disputar, que eu tinha que conversar com o Lula, que eu tinha que conversar com o Zé Dirceu, pelo meu acúmulo em previdência, tal, e eu não tinha essa pretensão pessoal. Eu estava muito feliz de estar no segundo mandato, reeleito, para defender o governo na Câmara. Mas ele insistiu que eu fosse mais, digamos, mais ousado nessa questão política e, enfim, em 2013, depois de tanta luta que ele teve, né, perdemos o Gushken no mesmo ano que perdemos outra figura fantástica, que foi o Deda. Foi um ano de duas perdas extraordinárias para o PT e para a esquerda brasileira. E, de certa forma, nós temos a obrigação de manter essa biografia, essa trajetória viva, porque, do ponto de vista da reflexão política, da sua capacidade de enxergar o mundo, ele está presente entre nós. Ainda outro dia, uns 15 dias atrás, também aqui, pesquisando algumas coisas dos meus arquivos, eu achei um artigo que ele escreveu junto com o Eduardo Jorge, em 1997, sobre o tema da governança global, ou seja, o interesse dele de construir uma reflexão sobre a necessidade do mundo. E nós estamos agora, 2 dias depois do aniversário de 20 anos do 11 de setembro, e estamos vivendo essa crise do Afeganistão, com o Talibã reassumindo o comando, e o Gushken tinha uma preocupação enorme com o debate sobre como o planeta, a humanidade, podia se governar internacionalmente, para além do sistema ONU. Portanto, para não me alongar mais, dizer que eu tenho muita saudade de poder conversar com ele, de poder trocar ideias e de receber os conselhos e orientações que ele me dava sempre com muito carinho e com muita responsabilidade política. Então, um abraço para todos que estão assistindo e que têm saudades do nosso Chininha para ajudar a nos conduzir nessas tarefas tão desafiadoras desse momento e de todos os momentos. Beijão para todos, e se quiser me tirar do carrossel, que eu vou para o YouTube acompanhar como espectador. Então, a Tita está com um problema de transmissão, ela não conseguiu fazer a conexão ainda. A Selma vai entrar daqui a pouco. O Genuíno, muito gentilmente, grande companheiro, super compreensivo, se retirou. Então, agora a gente tem algumas vagas, pessoal. Por enquanto, eu fico aqui. A hora que quiser, me tira. Fica, Berzene, muito obrigada. Eu saí, mas acabou voltando, não sei como. Então, Clodovil, você tem que se retirar mesmo para poder dar certo. Mas eu vou pedir, enquanto a gente recebe aqui mais um convidado que está chegando, eu acho que a gente vai conseguir assistir um pouco mais do vídeo para a gente ouvir o Jaci Afonso e para a gente ouvir também o Ângelo Vagnoni. Eu acho que eu vou conseguir terminar a transmissão desse vídeo. Vamos ver se vai dar certo agora. Conceito de empresa nacional, a quebra do monopólio estatal das telecomunicações e a quebra... Ixi, Maria. Não está rolando, né? Quando a gente exibe o vídeo, trava tudo. Oh, meu Deus, que pena. Não rolou, então a gente tira. Estão me ouvindo? Do monopólio da Petrobras. Vai rolar, a gente não insiste, vamos manter as coisas, então vamos seguir o roteiro, né? Vou abrir aqui agora a sala para receber o nosso grande companheiro da Rádio 13, o Manezinho Santos, e a Selma Rocha também, que acabou de chegar. Vagnoni, você que está no Sul, que é representante também da categoria bancária, super legal que você tenha tido a possibilidade de estar presente, porque o Gushken foi uma personalidade que não fez história só no estado de São Paulo.
ele deixou a sua marca por onde passou, até porque, enquanto ele foi ministro da Comunicação, da SECOM, ele trouxe esse lema, essa mensagem de o melhor do Brasil é o brasileiro. Isso daí foi uma iniciativa do Gushiken, foi ele que veio com essa campanha, e a gente cantava "Sou brasileiro" com muito orgulho e com muito amor. Então, isso para quem mora fora do Brasil, e aqui tem um monte de gente que está fora do Brasil, que está assistindo esse vídeo, que não está se manifestando, mas eu sei que eles estão por aí, porque eu vejo aqui no meu Facebook, isso para nós faz muita diferença. Então, Ângelo Vagnoni, muito bem-vindo aqui conosco, é um prazer super grande ter a presença de um companheiro tão valoroso, e também por estar em Curitiba, né? Bem-vindo, querido. Olha, eu é que agradeço o convite da Fernanda, cumprimentar a todos, conheço a maioria, e eu tenho duas passagens que eu gostaria de destacar na minha relação com o Gushiken. Eu era estudante e, como estudante, lutando pela ditadura, entrei logo depois das lutas, entrei para a organização trotskista, chamada USI, e aqui no Paraná, em Curitiba, nós estávamos assim, era militância de manhã, de tarde, de madrugada, de manhã, de tarde, de madrugada, combatendo a ditadura militar, entusiasmados, querendo fazer revolução, e eu fazia parte da USI, e de repente, não sei se foi o Cabelo, o Ricardo, ou se foi o Josimar, me ligou na minha casa e disse o seguinte para mim: escuta, olha, nós temos um grupo em Maringá, e era previsto lá, o nosso companheiro Gushiken era para estar lá, mas não vai poder. Você pode ir lá fazer um grupo de GR, falar um pouco sobre a história do socialismo, a luta dos trabalhadores, e falar um pouco da Quarta Internacional. Eu disse, bom, a gente era completamente apaixonado por qualquer coisa fantástica como essa da Revolução. Eu disse, claro que posso, né? Dei uma estudada, recapitulei algumas coisas e lá fui. Fui lá para Maringá, fiz uma bela de uma reunião. Depois de lá, falei com o Gushiken lá em São Paulo, e só para contar o final dessa história, eram praticamente todos os bancários daquela oposição bancária em Maringá eram praticamente todos de bancos privados. Não preciso dizer para vocês que todos eles foram demitidos, né, do banco, e acho que até hoje o sindicato de bancários da cidade de Maringá continua com uma visão conservadora. Nós tínhamos o sindicato de Londrina, que era audacioso, que era lutador, que foi fundador da CUT aqui. Aí, posteriormente, nós ganhamos a presidência da República, o Gushiken virou ministro da Comunicação do presidente Lula, e fazia muito tempo que eu não falava com o Gush. Eu tinha o encontrado algumas vezes como deputado federal, mas liguei para ele, deixei um recado, gostaria de conversar com ele, e 2 dias depois o secretário me mandou um recado, dizendo o seguinte: escuta, você pode vir aqui tal dia, 6 horas da tarde? Eu disse, claro, né? Eu era deputado estadual, saí daqui de Curitiba, peguei o avião, fui fazer as coisas que tinha para fazer com a Brasília, estava mais com um companheiro, 6 horas, 6h30, passei lá no Ministério das Comunicações. O Gush já estava mais ou menos se desincumbindo das tarefas, ele sentou na poltrona assim, a gente sentou em 2 poltronas, ele sentou na poltrona, esticou os pés, acendeu um cachimbo, se eu não me engano era um cachimbo, e daí, Ângelo, Vagnoni, como é que estão as coisas? Aí eu comecei a conversar com ele, e de repente ele começou a falar sobre a perspectiva do que significava a eleição do Lula e o Brasil. Mas só que essa conversa foi se misturando com um pouco da visão sobre Oriente e Ocidente e sobre a ideia de Deus. No final das contas, o Gushiken queria dizer que toda questão simples na vida é muito importante para a gente fazer qualquer grande transformação. E que tinha momentos históricos que a gente estava muito próximo de grandes transformações. E esse ciclo que a gente estava vivendo era um desses grandes momentos históricos. Todas as ações pequenas tinham muito valor. E a imagem pessoal que eu tenho do Gushiken é de uma pessoa assim que dava muita importância, a importância
brotava espontaneamente em cada palavra que ele falava. Em cada discurso que ele falava, estava carregado sempre de uma atitude existencial, sabe, muito plena, muito cheia de tudo, cheia da vida, cheia de importância, né? Talvez seja por essa característica dele, do seu jeito de ser, que tanta gente assim tem uma lembrança muito forte da militância, da vida que o Guxiquem levou, dando importância para as coisas máximas, assim, né? Então, o Genuíno falou de revolução, eu acho que isso estava no dia a dia para ele, entende? Ele já nasceu trazendo essa vontade muito forte. Então, são essas duas passagens. Eu acho que o espírito, a força do Guxin está no nosso dia a dia e está nessas tarefas que nós temos pela frente no nosso país. Um abraço a todos e foi uma alegria muito grande poder relembrar desses dois momentos, um quando eu era jovem, revolucionário, e outro depois um pouco mais maduro, já tinha mais vivenciando esse momento que nunca esqueci, de conversar sobre Deus, a ideia de Deus para o Oriente, a ideia de Deus para o Ocidente e a perspectiva de revolução social que a gente estava fazendo aqui no Brasil naquele momento. Um abração a todos. Que contribuição maravilhosa. Muito obrigada, Ângelo, por estar aqui, por compartilhar essa história. A Tita está com um problema de conseguir entrar, mas, enfim, vamos insistir um pouco ainda de trazer a Tita para a sala. Antes de eu convidar a próxima pessoa que vai fazer aqui contar uma história, porque hoje é dia de lembrança, de contar histórias, eu quero ler um trecho, que eu vou convidar o Jaci Afonso, deixar ele preparado aí. O Jaci Afonso foi funcionário do Guxiquem. Para quem não nos conhece, não sabe, né, Guxiquem, eu conheci o Jaci quando ele trabalhava com o Guxiquem. Como o Jaci está presidente do Partido dos Trabalhadores, eu vou ler um trecho que deveria constar do vídeo biografia que a gente tentou exibir para vocês aqui, agradecendo muito a colaboração de todos que tornaram possível que esse encontro acontecesse, que tem muita gente que contribuiu, e vocês não vão acreditar ainda nos vídeos que a gente vai exibir. Tem uma reflexão do Guxiquem que ele fez num livro que ele publicou em 2000, não tenho a data aqui, deve ser 2007 mais ou menos, eu acho. Não, deve ser um pouco depois, enfim. Que ele diz o seguinte: quando a política resume-se ao horizonte de conquista de poder, a esfera pública se torna campo fértil para uma guerra aberta, onde aniquilar o outro é a primeira e única regra do jogo. Arruinar reputações e destruir o estoque de credibilidade são os primeiros passos. Mas a destruição de reputações só tem eficácia quando a comunicação atinge a opinião pública. Em meio a essa batalha que ocorre desde maio de 2005, informações centrais para a opinião pública praticamente desapareceram ou passam despercebidas. Com essa fala, eu vou convidar, então, o Jaci Afonso para falar um pouco também, para celebrar a memória desse grande companheiro. Bem-vindo, Paulo Bezerra, Sérgio Rosa, Wagner Suíta. Bem, Fernanda, obrigado aí pelo convite. Muito bom ver a Beth, né? Reencontrar a Beth e todos vocês. Eu tive a experiência e a oportunidade histórica de trabalhar com o Guxiquem no ano de 87, na Constituinte, aqui em Brasília. Mas eu conheci o Guxiquem, eu fui representando aqui o núcleo dos bancários do PT, em 1982, eu fui na posse dos sindicatos bancários de São Paulo. O núcleo aqui decidiu que eu devia ir lá representar o núcleo. Então, eu fui na posse lá do sindicato, lá no Sindicato dos Químicos, e no outro dia nós fomos na casa do Guxiquem. Eu estava com o Moisés Bebé e o companheiro Laranjeira, né, que era funcionário do Banespa de São Paulo e que depois foi para a Bahia e tinha se tornado presidente dos sindicatos bancários da Bahia. Então, fui na casa do Guxiquem, na casa da Beth, né, o Guxiquem. Mas eu queria aqui registrar pequenos momentos históricos que eu acho que foi importante. Primeiro, ali, no início de 83, o Guxiquem, como secretário sindical do partido, ele organizou e preparou a intervenção do Encontro Sindical Nacional dos Petistas na preparação ali do Congresso da CUT, de fundação da CUT. Então, ele apresentou as teses, quais eram as propostas, quais eram os argumentos, então foi importantíssimo. Depois, inclusive o vídeo aí,
deu para mostrar a primeira foto, Fernanda. E a primeira foto que aparece é do Encontro Nacional dos Bancários em 85, em Campinas. E ali, o Gusquem era o presidente do Sindicato Bancário de São Paulo, ele conseguiu, como muito bem lembrou aí o Vagnoni, essa capacidade de dialogar com os conservadores. O Gusquem conseguiu construir uma unidade nacional e realizar a primeira greve nacional dos bancários de forma unificada em 1985. E o lema, naquela época o dinheiro tinha muito caixa, tinha muito valor, né? Então era assim, se não sacar, é bom sacar, os bancários vão parar, né? Então você tinha uma data da greve marcada e as pessoas tinham que retirar dinheiro do banco porque era o único volume de negócio que tinha nos recursos financeiros. Então essa unidade que o Gusquem construiu a nível nacional. O segundo, acho que importante, em 87 o Gusquem era deputado e também era secretário sindical, e na preparação, e a Selma está aí, que é a nossa dirigente formadora, né, do 5º Encontro Nacional do PT, que foi realizado ali. O grande momento do PT é o 5º Encontro do PT, em dezembro de 87, onde o Deda Berzoni fez um extraordinário discurso na abertura. Depois, Beth, lembrando do dia que eu liguei para o Gusquem, logo depois da eleição de prefeito de 88, liguei para... Naquela época não tinha celular, liguei na casa do Gusquem, a Beth atendeu, o Gusquem não estava. Eu comentei assim com a Beth, o Gusquem vai ser o novo presidente do PT. Eu sei, como? Isso é claro, o Olívio Dutra foi eleito prefeito de Porto Alegre, eu só vejo o Gusquem como o futuro presidente do PT. E dito e feito, aquilo aconteceu, eu estava envolvido ali, e o papel que o Gusquem teve na eleição de 89. Né? O Gusquem teve essa mesma capacidade na greve dos bancários de 85, no encontro do PT, de construir a unidade ali no segundo turno. Né? Numa rapidez que ele conseguiu ali unificar todos os setores para derrotar o Collor. Tanto é que o Brizola, tem uma célebre frase do Brizola que ele diz o seguinte: se eu tivesse um Gusquem na minha campanha, era eu que estava no segundo turno e não o Lula. Então, portanto, o Gusquem faz uma falta danada para nós nesse momento aqui dessa conjuntura muito difícil. Então, foi assim, o que eu aprendi com o Gusquem em um ano de trabalho na Câmara dos Deputados durante a Constituinte, vendo o processo das eleições, da formulação dos textos que ele escrevia, parte essencial da tese 10 da CUT. É um texto que o Gusquem escreveu com o Aloysio Mercadante e o Vitor Letizia em 87. Então, é muito importante o papel que o Gusquem desempenhou. Então, muito obrigado, Beth, Guilherme, Arthur, esqueci o nome da filha, os efeitos do Covid aqui. Helena. Então, a todos os meus parabéns e agradecer essa oportunidade histórica de ter conhecido o Gusquem e de estar hoje aqui nessa homenagem com ele. Muito obrigado a todos. Jaci, obrigada, gente. Espero que você esteja bem e se cuidando. Tem poucas mulheres na sala, mas, enfim, né? A gente vai... É muito bom de ter você aqui. Obrigada por ter vindo e fique à vontade também se você tiver outros compromissos. Mas, antes de convidar o Adriano Diogo, a Tita Dias e abrir a palavra para as mulheres também, eu vou exibir o primeiro vídeo dos 3 que a gente tem para mostrar hoje. E esse primeiro vídeo que eu vou passar aqui para vocês foi uma iniciativa do super grande, valoroso companheiro Pádua, que está lá em Brasília. E ele ganhou... Opa! Um abraço. Calma. Deixa eu voltar aqui. Espero que funcione. O Berzoni também achou aqui o texto, né, que a gente vai exibir. Eduardo Jorge foi um grande companheiro também, naquele momento de filosofia de construção, né, desse pensamento do Gusquem. Então, vamos lá. Tomara que não trave, tomara que eu consiga exibir aqui para vocês, gente, porque eu tenho certeza que esse primeiro vídeo aqui vai deixar muita gente feliz e muita gente emocionada. Vamos lá, cadê? Isso aqui, é isso. Então, primeiro vídeo. Mestre Pádua, um abraço, militante de luta, afetuoso para todos e todas, nossa companheirada, que presta essa homenagem
mais do que justa ao nosso Luiz Gushiken, ao nosso japonês. Tenho muitas saudades do Gushiken, dos seus conselhos, da sua amizade, do seu calor humano, do seu espírito de luta, da sua inteligência estratégica, da sua capacidade política. Foi presidente do nosso PT, foi deputado por 3 mandatos, sindicalista de primeira hora, combativo, sindicalista da rua, das greves, combateu a ditadura militar, um estudioso, um religioso, um homem de fé. O Gushiken deixou muitas saudades. Deixou uma obra que é o PT, que é a luta por um Brasil melhor, justo, democrático, soberano. O Gushiken sempre esteve ao lado dos trabalhadores, do Lula. Juntos vencemos e governamos. Foi secretário de comunicação do governo, foi secretário de assuntos estratégicos, mas antes de mais nada foi um grande amigo e conselheiro do Lula, e um petista. Então eu deixo aqui o meu abraço a Elizabeth, aos filhos do Gushiken, a toda a companheirada que está aí hoje. E agora não foi meu computador não, viu, minha gente? Foi o vídeo mesmo que se interrompeu ali. E agradecer muitíssimo ao Pada, porque ele se empenhou muito em trazer essa confusão aqui de entradas e saídas, além do espaço pequeno que a gente tem, é muito graças ao trabalho maravilhoso que o Pada fez para que essa live acontecesse. Então eu vou abrir agora Manezinho e Adriano Diogo, vocês me dão licença, né? Adriano, quero muito que você participe desse jeito que só você sabe fazer, mas eu vou pedir então para a Tita Dias falar um pouco aqui, Tita, eu vou ter que dizer aqui, usar o seu slogan da sua campanha, a deputada, nossa puta deputada, de 1994, uma ousada campanha, um ousado slogan de campanha que marcou uma geração e que foi super companheiro do Gushiken também. Obrigada, Tita, por ter insistido. A Tita teimou, a Tita entrou e a Tita está conosco. Isso é ótimo. Bem-vinda, Tita. Nossa, teimei porque queria muito, primeiro, ver a Beth, mas olhar para vocês aqui, quer dizer, a emoção é imensa, porque não é só lembrar e falar do Gushi, mas é ver vocês aqui, e ver esse conjunto, mas também emociona também ver aqueles que batalharam, né, pelo Covid, então aqui, contra o Covid, né? Então aqui com a gente, o Adriano, o Jaci. Meu Deus, quanta reza! E então emociona ver vocês aqui com a gente, que bom. E eu acho que a gente se sente assim porque o Gushiken era muito isso, né? O Gushiken era um amigo e conselheiro. E a gente se emociona porque a gente sente muita falta. A gente sente muita falta do amigo e a gente sente falta do conselheiro, e não o conselheiro só político, porque a gente se pega a todo momento conversando com o Gushi, ou tentando imaginar o que ele diria com os desafios de hoje, né? A gente, com toda a vivência com ele, a gente tenta raciocinar um pouco e seguir ainda, né, os passos desse sábio, mas, ao mesmo tempo, a gente também, que é o que tem acontecido muito, a gente reclama da falta dele aqui com a gente. Eu não vou contar história nenhuma, não. Eu queria mesmo falar dessa falta dele, mas eu queria falar um pouco das coisas que, quando a gente para e pensa no Gushi, a gente vê de um político e de uma pessoa, e de um homem, né? A gente, para quem não conhece o Gushi, eu vou falar para quem não conhece, né? Que eu não sei exatamente, Fernanda, o que você, esta conversa, quem é que tem acesso, né? Mas quem é, como é que era essa pessoa, esse político, esse que fez tudo isso que todo mundo falou aqui, que os vídeos mostraram. Então, a gente precisa dizer que esse baita cara, com toda essa competência, era de uma humildade que poucos têm na política. E a gente precisa falar disso, porque o Gushiken tratava
os grandes temas e os pequenos temas com a mesma dedicação, com o mesmo fervor, com a mesma importância. E essa humildade é importante a gente falar desse cara, desse político. O Gushiken também era um cara muito corajoso. E não é a coragem de enfrentar na luta, ter coragem, mas é aquela coragem do risco, que era uma coisa muito importante do Gushiken. O Gushiken não tinha medo de arriscar. Ele era sábio, ele pensava, ele refletia, mas o Gushiken arriscava. Ele não tinha medo do risco. E eu acho que é por isso que fez dele também, não sei se isso já foi falado, um grande negociador. Eu vi o Gushiken negociar, blefar com os banqueiros, digamos assim, mas o Gushiken era fera também nisso, sabe? E fez dele um grande dirigente também por conta disso. Uma coisa que era uma característica do Gushiken, que eu sinto muita falta hoje, era no Gushiken visionário. Desde que conheci Gushiken, em 1977, nossa, o Gushiken pensava político, pensava a esquerda, numa visão que, cada vez mais, eu hoje reafirmo, né? Essa característica visionária, esse lado visionário do Bush, principalmente em relação à esquerda, principalmente em relação à esquerda no mundo todo. E, para fato, para a gente deixar alguma coisa aqui, eu vou só já se voltar ao que você falou, da importância do Bush no PT, no encontro de sindicalistas. Eu acho que uma coisa que quem vive o momento sabe, mas que no que a gente vê da história, na história da CUT, sabe, muita coisa que a gente lê, muita reflexão, e que a gente não vê, é a importância determinante de uma pessoa chamada Luiz Gushiken para a gente fundar a CUT. Eu arriscaria dizer, eu tenho certeza disso, que se não fosse Gushi, né, bancar um encontro de sindicalistas do PT e bancar as teses que foram aprovadas naquele encontro, eu tenho certeza, ou quase a certeza, né, porque não dá para ter certeza, que a gente não teria fundado a CUT. Porque foi graças a essa coragem, ousadia, né, medo de não arriscar, que Gushiken levou o PT a tomar as resoluções que tomou e rachar, né, rachar entre aspas, né, mas romper, seria o termo, com a pelegada que não queria construir a Central Única dos Trabalhadores. Muito se deve a uma pessoa, né, que é Luiz Gushiken, a fundação da CUT. Bom, muitos têm que falar, eu vou ficar por aqui, mas, assim, obrigada, muito obrigada, Fernanda, de possibilitar esse momento, porque é um momento que nos revigora, né, de Gushiken. E a gente está precisando disso, né? Como disse o Genuíno, que acho que foi o único que eu escutei falar um pouquinho, desculpa, eu não escutei mais ninguém, mas a gente precisa trazer o Gushiken para o presente. E Genuína, eu não sou isso, que eu faço isso a todo momento. A todo momento eu tenho o Gushiken no presente e estar aqui hoje é isso. É ajudar a gente a dar essa energizada, sabe? Se encher de Gushiken. Muito obrigada, viu, Fernanda? E um grande abraço a todos vocês, que eu estou morrendo de saudades. Beth, que saudade de você! Que bom te ver. Deixa eu dizer uma coisa. Olha, esse vídeo é público, vai estar disponível no YouTube, todo mundo pode voltar a qualquer momento, revisitar, compartilhar. Mandar um abraço muito especial também para o Marcos Sokol, viu, Beth? O Sokol não pôde estar presente, mas ele desejou... falou, olha, manda um abraço forte para a Beth, para todos que estiverem participando aí. Opa, a Selma está aí ainda, né? Selma, não sai daí não, hein? Peraí, calma, que você precisa contar uma história muito importante no final de 2013. Adriana Diogo, eu vou convidar você para fazer uma fala agora, antes do Manezinho. Tenho certeza que o Manezinho não vai se importar disso, por isso. Adriano Diogo, a gente estava em 2000 O que é, Mané? Você está com pressa? Você quer falar primeiro antes que o Adriano? Pode ser, Adriano? Não, seu microfone... Eu tenho que fazer uma live rápido, e aí eu gostaria de entrar e dar um recado muito rápido, muito rápido. Então vai você. Vai que é então, sua. Legal. Então, peraí, segura aí, ó. Fernanda e todos os participantes.
É. É o nosso cantinho da alegria, nossa Rádio 13. Uma boa tarde para todos, seguidores. Alô, alô, Beth. Olha que honra, hein, Beth? Família, todos, um abraço. Berzoini, que está por aí. Os companheiros, todos parlamentares. Tita Dias, que entrou, essa guerreira que eu conheci como deputada. Fernanda, você é uma grande repórter, uma professora. Beijo, obrigado pelo convite. Mas eu queria dizer, Gusquem, o samurai do Congresso, um grande companheiro, guerreiro, sempre foi. Eu tive a honra de estar trabalhando com o Gusquem, assessor parlamentar, assessor para assuntos gerais, motorista, fazia tudo para o Gushi. E faço. Daqui a pouquinho eu saio aqui, tem que ir lá correndo para falar com ele, dar um abraço, ele está me chamando. Ele está me chamando. Então, o Gusquem convive comigo 24 horas. Gusquem convive comigo 24 horas, nosso guerreiro, Chininha, como diz Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou passar rápido e só vou contar essa história. Nós estávamos viajando, nem lembro aonde a cidade. Aí Lula ligou e ele estava no começo, estava muito doente, aí ele não pôde recusar, falou, ele me chamava, Maneco, eu dirigindo e ele, Maneco, quem ligou para mim foi o Lula, e me fez um convite, eu tô mal, mas eu não posso recusar nunca, e foi coordenador da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, isso é uma honra, eu me sinto honrado de sempre estar do lado dele, e Gusquem sempre presente. Só lembrando a todos, Toninho de Campina, nosso prefeito, sempre presente. Gente, obrigado, professora de inglês Fernanda, a todos que estão aí, beijo no coração de vocês, eu estou com pressa. Beth, família, beijo para todos, fica com Deus, obrigado. Oi. Você sabe disso, né? Você é a nossa estrela da Rádio 13, né? A gente não existe. Verdade, fica todos com Deus, tá? Um abraço para todos aí, fica com Deus. Obrigada, tchau. Viu? Obrigada. Abraço, Tchau. Mané. Quem está falando abraço? Marçal. Oh, Marçal. Opa, abraço. Eu preciso ir que Gusquem quer falar comigo ali fora. Tchau. Tá bom. Esse aí é o companheiro Manezinho da Rádio 13. Olha, agora a gente já tem 4 vagas. Se você estava tentando entrar no estúdio, por favor, pessoal, volte. Pode vir. Clodoaldo, se você quiser voltar, querido, você pode voltar, porque agora tem espaço na sala. Antes de, então, eu vou aqui mostrar 2 coisas que o Berzoini compartilhou. Ele teve cuidado de achar esse material aqui. Eu vou mostrar para vocês. Muito obrigada, viu? Ele não queria que eu falasse disso, mas muito obrigada, viu, ministro Ricardo Berzoini, por ter enviado. Olha aqui. Relações Internacionais, um texto que foi publicado em 97. Nossa comunidade global estuda formas de aprimorar a administração do planeta. Vale muito a leitura. Tem outro material que o Gusquem produziu também, que chamava-se Uma Nova Ordem Mundial. Um texto super atual, super interessante para um mundo que vive uma pandemia. Dito isso, eu vou fazer a leitura aqui, Adriano, e te convidar para poder dizer umas palavras também. Diz que os últimos serão sempre os primeiros, né? Te deixando aqui mais ou menos para o final, mas não com esse propósito. E naquele período que aconteceu a CPMI dos Correios, alguém está com o microfone ligado, eu vou ter que desligar porque está dando uma interferência, o pessoal mandou uma mensagem aqui para a gente. Olha só que emoção. A Helena Gusquem acho que está tentando entrar na sala, vai ser lindo. Olha só, Adriano, vou ler para vocês aqui então. Em 2005, uma denúncia do Roberto Jefferson, a Tita disse que o Gusquem
era um visionário, ele era um visionário, um estadista, um democrata, um defensor dos direitos das minorias e um estadista, né? E ele disse o seguinte: a CPMI dos Correios foi palco da regra inquisitorial em seus métodos e perigosa em seus efeitos, firmando-se na ideia de que a suspeição equivale à prova. Adriano Diogo, vou te convidar, então, para dizer umas palavras aqui, contar um pouco da história e te agradecer imensamente por ter sido o deputado que, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, organizou uma sessão de homenagem ao Luiz Gushiken em 2015. Aquilo foi marcante, histórico, e eu sou muito grata por você ter feito isso, querido. Obrigada. Bom, eu quero me dirigir em particular para a Beth, que desde aquela sessão, há 5 anos atrás, até mais, nós não nos vemos, 7 anos. Eu queria contar uma coisa para vocês que estão aqui na sala. Tita, Marçal, a Selma, a Fernanda Otero era assessora da bancada do PT. Eu já não era mais deputado, 2014 acabou meu mandato para 2015. Eu estava fazendo aquela investigação dos trotes nas universidades brasileiras. E a Fernandinha, com essa pureza, vocês vejam bem, a grande homenagem feita ao Gushiken hoje está sendo feita da Irlanda pela Fernandinha. E por que a Fernandinha fez aquela homenagem em 2015? Ela foi demitida da assessoria do PT na Assembleia Legislativa. Quase demitida a bem do serviço público. Provocou uma ciumeira. E eu, que não era nem a pessoa mais próxima do Gush, mas essa questão de direitos humanos e da pessoa que ele era, me dispus a fazer uma audiência bem simplesinha, bem modesta, não autoelogiativa, mas pela obra, pela vida daquele grande personagem da história. A Fernandinha, como consequência, foi punida e foi demitida porque ela não fez de acordo com as regras que deveriam ser feitas à época. Mas, superando essas duas coisas, eu queria falar o seguinte. Eu estava no Hospital Sírio-Libanês, que o partido me deslocou para receber o Lula no último dia do mandato dele, quando o Lula veio para São Paulo se despedir do Zé de Alencar, que estava internado no Sírio-Libanês. Nunca contei essa história em público. Era 31 de dezembro de 2010. Aí o Lula, daquele jeito, parou o hospital inteirinho, gente pelos corredores. O Lula falou assim: o Gush não está aqui? Falei: tá. Você sabe o quarto? Falei: sei. Ele falou: me leva lá. Descemos alguns andares pela escada mesmo. O Lula entrou no quarto do Gush, deu um beijo nele e começou a conversar, pediu para fechar a porta para não entrar ninguém, porque tinha um batalhão de fotógrafos cinegrafistas, e lá ficou mais de meia hora conversando com o Gush no hospital. Foi um momento belíssimo, belíssimo. E agora, até me preparando para essa reunião que a Fernandinha me contou, me convidou, liguei para o Morimoto e para a Vilma Morimoto e falei: Morimoto, quem tratou o Gush lá no Sírio? Aquele jeitão do Morimoto, secão, né? Falou: eu acho que foi a Anísia Yamaguchi, Adriano. Falei: a Anísia Yamaguchi que tratou o Gush? Porque eu acompanhava o Gush nessa peregrinação, principalmente lá no professor Kikuchi, lá na macrobiótica, que o Gush fazia tanto, com tanta obstinação, até me tornei um discípulo do Gush e do professor Kikuchi, lá na Liberdade. Para concluir, depois daquele dia que eu tive com vocês, eu fiz um trabalho sobre os Okinawa,
perseguido na ditadura argentina. Fiz com a dona Elza Oshiro um documentário, Os Nikkeis e a Ditadura Argentina, chamado Silêncio Roto. E achei uma família Gushken, lá na Argentina, Okinawa. Me tornei muito amigo deles. Sempre que eu posso, em Buenos Aires, vou à casa dos Gushken, lá em Buenos Aires. Eles tiveram 2 irmãos desaparecidos na ditadura, os Gushken de lá. Então, a última coisa que eu queria falar, eu tinha uma amiguinha lá em Oswaldo Cruz, que fez letras na USP, Sueli Kanayama, desaparecida na Araguaia. O Ustra mandou decapitá-la. E sempre que eu podia, a família, ninguém falava português. Eu fiz a recuperação da história dos japoneses, lá na região de Marília, Oswaldo Cruz, e peguei todos esses dados, e sempre que eu podia, eu contava essas coisas para o Bush. Tá bom? Viva Gushken, viva a liberdade, viva... E por que o Brasil está desse jeito hoje, Genuíno? Porque tem muito menos Gushken, muito menos Gushken. Muito menos. Que falta que ele faz. Gushken ocupavam ele e seus companheiros, mas suas ideias ocupavam um espaço tão fantástico que não tinha vez para o fascismo. Viva Gushken, viva a liberdade. Viva Gush. Obrigado, Fernandinho. Adriano, você é incrível. Obrigada a você, querido. Fala, Tita. Não, ia mandar um beijo para Adriano só. Obrigada, Adriano. Obrigado pelas orações para mim e para o Jaci, Tita. Obrigado, querida. Delúbio Soares entrou, conseguiu voltar. Delúbio, você desculpe a gente aqui, porque, olha, você viu que foi essa confusão aí de ter gente, não ter gente. E eu não sei se... Beth, você quer falar alguma coisa? Porque parece que a Helena está na sala. Eu acho que ela está, né? Você quer dizer alguma coisa, Beth? Não, mas ela falou que estava querendo entrar e não conseguia. Então não sei se ela entrou. Ela parece que está aqui. Será que a gente... Oi, Adriano. Eu saio para dar lugar para outro. Tá? Acho que está tranquilo. Não, vaga, é bom, ajuda. Tchau, beijo, fui. Obrigada, Adriano. Obrigada. Tchau, Beth, querida. Tchau, Adriano. Tchau, Selma. Eu vou colocar, então, gente, agora um vídeo, mais um vídeo desses vídeos aí que a gente recebeu. E esses próximos 2 vídeos que a gente vai exibir agora, eu vou convidar o Delúbio antes, porém, vou exibir esse vídeo de uma outra mulher, porque a Selma, eu tô te enrolando, porque eu acho que a história que você tem para contar, ela é super importante. Então eu tô deixando, assim, né? Mas eu vou transmitir, então, agora esse novo vídeo, Delúbio, que a gente recebeu com o empenho e a ajuda do companheiro imprescindível também, Paulo Okamoto. O Okamoto fez essa... o Okamoto fez não, calma. Ele fez essa ponte para a gente conseguir esses 2 vídeos que a gente vai trazer aqui agora para vocês, que eu tenho certeza que eles dizem muito sobre isso. Daqui é uma demonstração da importância do que significa o Gushken. Olá, companheiros e companheiras que participam. E como ele foi marcante, né, para todos nós, né? Eu falei para a Beth hoje que a minha vida existe antes e depois do Gushken, e eu vou ter que repetir isso sempre, porque é isso mesmo, né? Então vamos ouvir a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Olá, companheiros e companheiras que participam desse evento em homenagem ao nosso querido Luiz Gushken. Quero dar um abraço muito fraternal a todos vocês, aos companheiros e companheiras de luta do movimento sindical e especialmente aos familiares. Gushken faz muita falta entre nós, não só para o movimento sindical, que foi uma grande liderança, mas sobretudo para o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que ele ajudou a fundar. Vivemos um momento difícil, Gushken faz falta nesse momento, mas estará sempre presente na nossa caminhada. A sua vida, a sua história e a sua militância nos dão diretriz. Um grande abraço a todos vocês.
Luiz Guxiquem, presente. É isso aí. Muito obrigada, Paulo Camoto. Se você estiver assistindo, foi incrível que você conseguiu, né, fazer esse vídeo chegar até esse momento. Marçal, você quer dizer alguma coisa, Marçal? Você está quietinho aí ouvindo? Sobramos só nós aqui, eu e você nessa sala dos ex do... Você está com seu microfone desligado. Eu fui o primeiro a falar. Eu botei um monte de gente aí para conversar. A Selma está aí ansiosa, Delúbio tem... Bota esse povo para falar. Delúbio, então vamos lá, querido. Delúbio, bem-vindo. E aí é contigo. Boa noite, Fernanda. Eu quero cumprimentar, dar um abraço especial à Beth, que tempo que eu não a encontro pessoalmente, mas eu só tenho uma lembrança que eu gostaria de compartilhar com todos. O Guxiquem, eu conheci na fundação, na Conclate, na Conferência de Praia Grande, e ele defendia dentro do PT uma coisa que era muito importante para que nós somos hoje, que o PT era um partido que tinha vocação ao poder. Então, essa ideia que o PT devia ocupar todos os espaços, o Guxiquem foi uma das pessoas que mais contribuiu. Então, eu tive a honra de substituí-lo na Secretaria Sindical em 1989, ele virou presidente, e de lá para cá, nossa relação foi muito profunda. E, lamentavelmente, nós sofremos muito na época das denúncias falsas do Mensalão. O Guxiquem foi absolvido e outros foram condenados, Zé Disseu, Genuíno, eu, João Paulo e outros, mas a vida continua. Guxiquem, presente. Um abraço a todos os amigos. Ô, querido, muito obrigada, Delúbio. Super importante sua presença aqui hoje. E a gente fica muito, muito feliz de que você tenha conseguido voltar. O Clodoaldo está puxando a minha orelha aqui. Se você não mandar o meu abraço para a Beth... Beth, o Clodoaldo está mandando um abraço para você antes dele sair. Clodoaldo, se você quiser entrar de novo, você entra. Olha aí, a gente pode. Vem aqui, volta para cá. A gente tem mais um vídeo para postar, então, mas antes desse vídeo, que eu acho que é um vídeo super importante. Selma, você está aí, Selma? O Delúbio saiu da sala? Poxa vida. Então, Selma, querida, dizer um pouco para as pessoas quem é você, porque a gente não apresentou as pessoas, né, de maneira apropriada, mas, assim, a Selma foi coordenadora... Selma, Fernanda. Oi, Tita. Oi. Eu só estou vendo nós, mulheres, aqui. Isso não é nesse ótimo. Momento. Tá vendo? Tem Helena pela minha tela, só tem mulher. Então, Selma, já que está para o final, eu vou permitir contar uma historinha, posso, pequena, do Guxi? Olha só. Quando eu terminei meus mandatos no Sindicato dos Bancários, eu já demitida, caçada, enfim, já não dava como enrolar mais aquela história de ser dirigente bancária, né? Porque nem mais bancária eu era. Eu, já com 28 anos de idade, eu falo já 28 anos de idade, né? Parece que eu já era uma velha. Mas, enfim, já tinha realizado muita coisa. Eu queria dar um tempo. Eu estava saindo de direção de CUT estadual, saindo do sindicato. Eu, uma canceriana que sempre quis ter um filho, ter filhos, né? E acho que agora é o momento. E aí veio a questão de 88, né, que era o final do mandato dos bancários, e a disputa da prefeitura de São Paulo. E aí veio a conversa de eu sair candidata a vereadora. Quando essa questão me colocou, eu falei, mas de jeito nenhum, né? Eu já estava conduzindo minha vida na militância, claro, mas de outro jeito. E muita gente conversava comigo, muitas conversas. Aí o Guxiquem me chamou para conversar sobre esse assunto, lá na Cristiano Viana, num restaurante que tinha em frente onde vocês moravam, Beth, e fomos lá comer um nhoque ou uma massa, algo do tipo, não esqueço que era uma massa que a gente comia. E o Guxiquem argumentando, e eu falando, não, Guxiquem, não, porque o que você pensa fazer? Eu falando, o Guxiquem 1 hora, deu um tapa na mesa, sabe? Bateu na mesa, assim, aquele... Bom, vocês conhecem essa
coisa, esse poder do Gushi, né, de falar, e falou, vem cá, Tita, você acha que você vai encontrar felicidade conjugal, com a sua família, com seus filhos, na praia, longe do teu lugar, longe daquilo que você sabe fazer, longe do que você, como é que se diz, aprendeu a fazer, porque a experiência que você tem, nenhuma faculdade dá. A hora que o Gushi fez essa pergunta, na hora me convenceu. E ele falou comigo, todo mundo discutia para me convencer a ser vereadora, 1000 argumentos da minha capacidade, da minha liderança. O Gushi falou de felicidade comigo, falou da minha felicidade conjugal, falou da minha família, se eu encontrar essa harmonia sem estar lá. Vocês entendem, né? Isso eu busquei. E eu não me esqueço que quando a Luísa Erundina ganhou a eleição, e eu na Avenida Paulista, em cima daquele carro, chorando de felicidade, com aquela vitória do PT em São Paulo, eu vereadora, eu lembrava daquela conversa com o Gushi-Ken e falava, meu Deus, como é que ele ia estar agora se eu não tivesse ouvido o Gushi-Ken? Isso é uma história, talvez, assim, pessoal, a mais importante que eu tenho com o Gushi. É isso. Valeu, querida Tita. Bom, agora eu vou chamar, então, a Selma. Selma, por favor. Muito bem-vinda, obrigada. Desculpa essa confusão aí que aconteceu, mas a gente estamos entre amigos, né? Enfim. Não teve confusão nenhuma. Eu falei para Beth, querida, primeiro, boa noite. Um beijo para você, um beijo para Helena e para os meninos, que eu nunca mais vi também, saudade de saber deles. Não teve confusão nenhuma, é que eu avisei você e eu ficaria assistindo no YouTube quietinha, não precisava falar nada aqui, não. Aliás, eu nem imaginei que eu ia falar. Eu entrei porque você falou que era para entrar, mas... Bom, eu queria mesmo era participar. E eu queria participar pelo seguinte, eu sou da turma da Libilu também, né? Da USI, com a Tita, e nosso companheiro de Curitiba, e eu vivi muitas situações pontuais com o Gushi-Ken, porque eu não militava nos bancários, as coisas ou passavam por dentro da organização ou passavam por dentro do PT. Tem muitas histórias para contar, mas eu queria falar de uma, não só da última história que nós tivemos, né? Que acho que é isso que a Fernanda quer que eu fale, que não é uma coisa fácil de eu falar, mas eu vou tentar. Mas é importante. Mas o que eu queria falar é uma história que eu não posso citar os nomes, porque muita gente está por aí ainda, mas eu quero contar porque se eu pudesse resumir o Gushi-Ken numa palavra, essa palavra seria dignidade. A mais alta dignidade. A capacidade de elaboração, a capacidade ética de lidar com certas coisas. Eu conversava muito com o Gushi-Ken sobre todas as coisas, assim, né? A discussão política, a discussão do futuro humano, a discussão sobre a conduta individual. Cada vez que a gente encontrava, tinha uma espécie de síntese, assim, dessas coisas todas. Faz muita falta quem pense assim e age assim no nosso tempo. Muita gente age, tem muita gente grande entre nós, nós não podemos negar isso, mas nem negar e nem deixar de reconhecer a grandeza das pessoas. Mas o Gushi-Ken reunia muitas dessas qualidades juntas e dava isso a forma da dignidade na ação política e na ação humana. E acho que era em busca disso que ele pensava o mundo. O Gushi-Ken sempre pensou o seu tempo, ele não pensou só o sindicato, ele não pensou só o PT, ele não pensou só a família, ele pensava o conjunto das coisas. Eu conversava muitas vezes, eu não concordava com umas coisas que ele falava, mas era muito interessante ver o movimento da inteligência e da sensibilidade do Gushi-Ken. Eu aprendi muitas coisas nessas conversas, e o que todas as pessoas sentiram e falaram aqui hoje, quando se viram, é isso. Nós sentimos saudade de uma época de fecundidade em todos os campos. E eu vou contar essa história, tem 2 histórias para contar, eu vou falar rapidinho, porque eu já falei muito. É assim.
Nós estávamos numa reunião muito complicada e aí tinha um cara que queria que outro saísse da Executiva Nacional. E esse cara era muito importante para o PT. O Gusquem me chamou num canto e falou assim, tira fulano da sala, Selma. Eu falei, como que eu vou tirar ele da sala, Gus? Não sei, se vira. Se vira porque eu tenho que falar umas coisas aqui, eu preciso falar sem ele na sala. Aí eu fui lá e contei uma linda história, e, enfim, e ele saiu. Era a pessoa que alguns queriam que saísse da direção. Gusquem fechou a porta e disse, quem sai da direção sou eu e ele fica. E eu fui conversar com o Gusquem quando ele parou de falar, falei, você ficou maluco? Você não pode sair. E o outro também não pode sair. Quem tem que sair aliás, nem deve entrar essa pessoa que está brigando. Ele olhou bem para mim, deu um berro, foi muito engraçado. Falou, Selma, você não conhece a natureza humana? Desaprendeu o que você sabia? Eu fiquei quieta. Ele falou, eu saio da direção. E acabou. E fulano fica. E aquilo foi uma coisa da qual eu nunca esqueci. Porque tudo estava montado para essa pessoa sair da direção. Ela não saiu. Ele falou, ele vai morrer se ele sair da direção. E ele saiu. Essa pessoa ficou. E eu tive naquele dia uma lição importantíssima sobre dignidade. Porque, na verdade, o que eu queria mesmo era continuar a briga para não sair nenhum dos dois. E o Gusquem me mostrou que não adiantava, e de fato ele tinha razão, não adiantava mesmo. Isso aconteceu muitas vezes na nossa história no PT. Essa grandeza diante do que precisa ser grande, de fato, do que vale, do que é relevante, do que tem sentido. E, bom, agora eu vou contar a história que a Fernanda quer que eu conte, a Tita está aqui, o Marçal deve estar por aí também. Marçal, você podia fazer o favor de voltar, porque eu queria contar uma história que tivesse um outro ex-funcionário junto, Marçal. Você não está liberado ainda, filho. Volta, por favor. Vai, Selma. Então, a gente sabia que o Gusquem estava internado e chegou uma história para nós de que os aparelhos... Ele não estava em aparelho nenhum, na verdade, não era isso, mas foi o que nos contaram. Eu estava na fundação e me disseram isso. Eu liguei para a Tita e liguei para o Marçal. Falei, Tita, nós temos que ir no hospital. A Tita, aliás, deixa eu só fazer um parênteses, porque quando eu ia dizer quem era a Selma, por que a Selma tinha importância, a Tita cortou e falou, estamos na sala só de mulheres, e eu não tive tempo de dizer, para aqueles que não sabem, que a Selma foi coordenadora da Escola de Formação Nacional do Partido dos Trabalhadores, trabalha na Fundação Pessoa Gama, então, assim, isso é muito importante a história que ele está contando. Obrigada. Não. Bom, e aí eu liguei para a Tita e falei, nós temos que ir lá, Tita. Aí a Tita, eu falei, só que ela falou, eu vou começar a chorar. Eu falei, não, senhora, você toma uns chás aí para a gente não chorar quando chegar lá. Se enche de chá do que você quiser, Tita. Liguei para o Marçal e lá fomos nós. E foi muito difícil, né? Não preciso contar para vocês que ver o Gusquem magrinho, bastante adoentado, foi muito difícil. Mas, por enquanto, estávamos todos quietos, tentando conversar com ele, sentir, né, um pouco as coisas. E aí o Gusquem, eu nem entendi direito isso, quem me explicou na hora foi a Beth. O Gusquem disse assim, o Lula pediu para eu gravar um vídeo aqui no hospital, mas eu não quero gravar um vídeo, eu quero que você escreva, Selma. Eu falei, escrever o quê? Ele falou que eu vou falar. E eu comecei a tremer, foi um negócio muito difícil. Eu comecei a tremer porque eu comecei a chorar, tudo que eu falei para a Tita não fazia. E peguei a caneta, o papel e registrei as coisas que o Gusquem falou. De todas elas, esse é um texto que eu entreguei para a família, entreguei, né, para o Instituto Lula, e eu demorei muito tempo para terminar esse texto, porque eu não conseguia voltar para ele, né? Ele disse uma coisa muito importante. Ele falou o seguinte, que
era preciso que as gerações que estavam vindo no país conhecessem a fase heróica do PT, porque o que vinha pela frente ia ser muito violento. Ele disse, essa fase heróica precisa ser entendida e conhecida para que o PT seja defendido. Nós precisamos contar isso para as maiorias, para as pessoas. E ele falou que nós não podíamos deixar de lado nem a democracia participativa e nem a democracia representativa, que isso estava em questão no Brasil. É impressionante o que o Gushken falou aquele dia, porque, na verdade, os anos seguintes foram mostrando que cada um dos fios daquela meada, né, que ele teceu ali com a gente, eram verdadeiros. E ele disse, nós precisamos defender a democracia e explicar o que o PT significa, nós não podemos deixar o PT ser massacrado. Querida Beth... Então, eu quero dizer para vocês que aquele dia foi um dia muito difícil. Eu saí de lá, liguei, quando a gente saiu, eu liguei para algumas pessoas, liguei para o Aloysio, liguei para o Zé Dirceu, eu falei, vocês têm que ir lá encontrar com o Gushken, vocês têm que ir lá agora. E foi um momento que vai ser inesquecível, é uma coisa que não tem como esquecer, porque ali ele deixou uma mensagem para nós que tem muita relevância. É preciso defender a história do PT, é preciso defender esse patrimônio, é preciso defender, como disse ele, a fase heróica da nossa história, e é preciso defender a transformação e a democracia juntas. Eu acho que isso é inesquecível. Então, depois eu mostrei o texto para a Beth, mostrei para os meninos, mandei para o Instituto, mandei para o Ricardo, que estava aqui, para as pessoas guardarem, porque isso é algo que fica com a gente como uma tentativa sempre, eu volto a dizer, de manter a dignidade da política e manter uma coisa que, para mim, é muito cara, muito cara. Não se pode negociar, por causa de besteira, a dignidade dos outros, a história das pessoas, as práticas e aquilo que é essencial. Eu aprendi isso com muitas pessoas, mas talvez com o Gushken seja uma das pessoas que eu aprendi mais a valorizar essa ideia de que não pode ter vale tudo em política. Não pode ter. Então, é isso que eu queria dizer para vocês e dizer que foi uma experiência, essa convivência, que lança muitas luzes, a falta que o Gushken faz tem a ver com isso, sobre o que é o capitalismo hoje, sobre o que são os estados nacionais, sobre o tamanho da crise do capitalismo, da crise da humanidade, do que pretende o capital financeiro em relação ao destino de milhares. E é impossível olhar para o planeta e não pensar no Gushken, nas perguntas que ele fazia, nas respostas que ele apontava e com que dignidade ele fazia tudo isso. Então, Beth, foi um orgulho conviver com ele, é um orgulho poder ter falado isso para você, para os seus filhos. Eu lembro dos meninos, numa das conversas que a gente teve, dizendo o seguinte, poxa vida, fala, Selma, fala, porque a gente era pequeno, nós não lembramos de tudo isso, fala. E foi muito bom ter falado algumas coisas. Nem sei se eles lembram, mas, de qualquer maneira, foi muito bom poder ter compartilhado isso pelo enorme respeito, pela enorme satisfação de ter podido conviver com uma pessoa como o Gush e também com a sua família, com o jeito que vocês conviveram com tudo isso. É muito bonito. Obrigada, viu? Desculpa se eu falei demais, Fernanda. Você não falou de mais nada, porque era exatamente essa história que a gente queria compartilhar. Beth, você quer dizer algumas palavras antes da gente apresentar o próximo vídeo e a gente encerrar? Não, eu estou, é muito emocionada, porque
assim, de vocês relembrarem tanta coisa, sabe? Tem muita coisa que eu mesmo não tinha acesso ao que o Gush falava, né? Tem muitas coisas que eu não participava, porque a vida da gente toda complexa, tinha muita coisa para fazer, tinha outras coisas para olhar, então tem muita coisa que eu não tinha essa dimensão tão grande dele, sabe? Bom falar e bom lembrar disso. Obrigado por tudo, Tita, por tudo que você falou, pela Selma, por tudo que todo mundo falou, foi muito legal, muito bom. E aí, que vídeo é esse que você está querendo passar? Né? Já vazou o som umas 2 vezes aqui, né? Eu acho que já vazou umas 2 vezes. Eu vi alguma coisa aqui. Vai ter vídeo do Lula. Vai ter vídeo do Lula, pois é, vai ter vídeo do Lula. Não tem como enganar, né, a voz desse cidadão, né? Enfim, então, o Paulo Okamoto fez essa gentileza aqui, ele ajudou a gente a trazer essa mensagem tão importante, e o Gushken, assim, a presença dele, a participação dele na vitória do Lula foi uma coisa assim definitiva. Se não fosse a presença do Gushken, a gente não teria conseguido, o Lula não teria sido eleito, isso é muito óbvio. O Clodoaldo fez o favor aqui de mandar uma foto antes de eu exibir, então deixa eu fazer um suspense, né? Fazer que nem o Manezinho falar, grande jornalista Fernando Otero. Então, a Fernando Otero vai fazer um suspense agora. Deixa eu mostrar isso aqui primeiro, minha gente, porque isso aqui é muito legal. Dá para ver aí? Esse é o livro que o Gushken escreveu, que está disponível na Câmara dos Deputados, em 1994, falando sobre uma nova ordem mundial. Clodoaldo, muito obrigada por ter compartilhado essa imagem, porque esse texto aqui, ele é super atual, Então, obrigada, Priscila, por estar, enfim. Está disponível no site da Câmara dos Deputados, para quem quiser. Opa, Clodoaldo, deixa eu exibir isso aqui, porque está aparecendo o seu número, né? Então, eita caramba. É isso, minha gente. Então, vamos lá voltar aqui para esse, então, vídeo do Luiz Inácio, que fez questão de gravar, graças a Deus, deu certo. Essa mensagem do Lula nesse dia tão marcante da nossa história, né? Porque... Querida Beth, querido Guilherme... Fez história, e é isso. Opa, vamos lá. Deixa eu compartilhar primeiro. As dificuldades da tecnologia. Como que é? A equipe técnica está um pouco atrapalhada aqui, né? Com os botões. Mas vamos lá, vai dar certo, vai dar certo. Opa, share. O que eu não estou fazendo aqui? Eita, caramba. Peraí, gente, calma. Vou começar tudo de novo. Ok, vamos lá. Outra vez, compartilhar. Peraí, só um minutinho. Compartilhar a tela. Aqui. Aí, agora vai. Vamos lá. Tá dando certo. Aqui. É isso, minha gente. Querida Helena, querida Beth, querido Guilherme, querida Helena e querida Arthur. Queridos companheiros e companheiras do nosso saudoso e grandioso companheiro Luiz Gushken. Hoje completa aniversário da morte do companheiro Gushken, 13 de 9 de 2013. É uma data para a gente rememorar a importância do companheiro Gushken na construção do novo sindicalismo nesse país. Eu tive o prazer de conhecer o Gushken em 1978, sobretudo nas greves dos bancários daquele ano. Eu tive a oportunidade de conviver com o Gushken durante toda a sua trajetória, junto com o companheiro Augusto do Movimento Sindical, com o Ricardo Petruini, com o Gilmar, com o companheiro Vacari e tantos outros companheiros, o Lucas. E queria dizer para vocês que o Gushken é daqueles companheiros que a gente não pode esquecer, não deve esquecer, porque o Gushken foi uma das pessoas mais inteligentes e mais competentes
que eu conheci na minha vida sindical, na minha vida política e na minha vida como presidente da República. Ele foi um dos coordenadores da minha campanha, depois ele foi o meu ministro, chefe das comunicações da SECOM, que prestou um trabalho extraordinário. Ele teve um momento de grandeza, que ele chegou ao momento de escrever uma carta memorável para mim, dizendo que ia sair do governo, porque ele acha que ele saindo ele ajudaria muito mais o governo. Eu nunca concordei com a carta, e muito menos com ele, mas de qualquer forma era uma decisão dele. Eu guardo na minha memória o melhor que esse japonesinho, sabe, produziu politicamente nesse país. Acompanhei o sofrimento dele primeiro no Sírio, depois no Hospital 9 de Julho. Tentei fazer um documentário com ele, gravando coisas com ele para a gente fazer um documentário. Não foi possível, porque ele já estava bem debilitado. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: uma pessoa como o Gushigei nunca morre. Porque a carne se vai, mas as ideias, a criatividade e a competência política do Gushigei permanecerão eternamente na consciência de todos aqueles que amam a política e que querem fazer política com P maiúsculo. Por isso, um abraço para todos vocês e, sobretudo, Beto, um abraço para você, um abraço para o Guilherme, para a Helena e para o Arthur, e um abraço para todos os companheiros do sindicato e todos os companheiros bancários que adoravam o companheiro do Gushigei. A verdade é essa: o Gushigei ainda vive. O que eu posso falar? Não preciso falar mais nada, né? Não preciso falar mais nada. Acho que a gente pode encerrar. Beth, você quer falar alguma coisa? Selma, Tita? Nossa, achei muito, muito legal, Tita. Obrigado, viu, Tita Fernanda? Obrigado, porque essas mensagens foram muito, muito importantes para mim, para a gente, para os meus filhos. Estamos todos bem, cada um no seu canto, né? Todos eles estão casados, todos eles estão com a sua vida organizada, mas é isso, acho, nossa, muito bom, muito feliz de estar aqui e fiquei muito contente de ver todas essas manifestações. Do Lula, assim, fico muito feliz mesmo, muito feliz. Obrigado. A gente aqui agradece demais. Tita, Selma, vocês querem dizer alguma coisa antes da gente encerrar? Selma, seu microfone está desligado. Vamos lá agora, vai. Então, Fernanda, eu queria agradecer muito por essa possibilidade, agradecer muito você pelo seu empenho, por, como disse o Adriano Diogo, pelo seu coração bom, comprometido com as pessoas. Muito legal, muito obrigada. Beth, espero que essa pandemia acabe logo, só isso, que é para a gente poder se ver, dar uns abraços nas pessoas e um beijo. É isso. Um beijo para vocês. Obrigada, Selma. Tita, vamos lá, Tita Dias. Bom, as palavras vão para você, Fernanda, claro, né? Porque só você mesmo para fazer uma coisa tão bonita, tão emocionante e que acho que teve a altura do Gushi, sabe? Isso que o Adriano falou é para a gente pensar, né? Precisou a Fernandinha, lá da Irlanda, né? Movimentar mundos para fazer isso, né? Parabéns, Fernanda. Não é parabéns, é obrigada mesmo, sabe? A palavra é obrigada. O Chiquinho merece. Oi? Esse foi um trabalho de equipe, não fui eu. Esse foi um trabalho de equipe. O Pádua, o Capoto, todos assim, não sou. Eu só tive, sei lá, a iniciativa, mas esse foi um trabalho de equipe muito marcante. Mas sabe, isso que você falou agora não vale da equipe, sabe por quê? Porque nós petistas sabemos que tudo é em equipe. Então é chovendo molhado, né, Fernanda? Óbvio. Óbvio que tem uma equipe. Quando a gente está falando, a gente está falando daquela pessoa, que pensou, né? Então, parabéns. Não é nem parabéns, eu vou de novo, não é parabéns, não, é obrigada. Tá? Agradece, foi eu. Beijo. Antes e depois desse homem incrível, viu, Beth? Vou dizer isso sempre, vou repetir isso sempre. Para encerrar essa transmissão, minha gente,
esse trabalho de equipe que foi realizado aqui com a participação do nosso companheiro que está lá em Brasília, o Pádua, que foi a primeira pessoa com quem eu conversei. Pádua, olha o meu aqui, ó. Trouxe para a Irlandinha aqui o meu, que o Berzoini exibiu. Eu também tenho o meu bottom do Guxiquem aqui, esse que me sobrou de tantas campanhas que eu fiz, ficou aqui. Sérgio Rosa, muito obrigada por você ter participado. Agradeço imensamente ao Pádua por ter topado essa parada, por ter se empenhado tanto em trazer tanta gente. Foi ele que fez contato com muitas pessoas. Ao Delúbio, que esteve presente, ao José Dirceu, que mandou um vídeo, Adriano Diogo, a Tita Dias, o Paulo Coca-Cuca, que ajudou também, Beth, muito obrigada, Beth, que está aqui conosco, o Manezinho, o Marçal, Jaci Afonso, eu esqueci bastante gente, mas eu quero só ler isso aqui para poder encerrar, com uma reflexão do Luiz Guxiquem, que faz tanta falta na nossa vida hoje em dia. O mundo de hoje é um vulcão prestes a explodir. A solução exige novas instituições e valores sociais em escala mundial. Agora, os Estados nacionais soberanos deverão evoluir para um novo sistema que os agreguem num corpo federado mundial, mais democrático e mais justo, em que o conceito de cidadão nacional é sentido para o conceito de cidadão do mundo. Muito obrigada a todos e todas que nos acompanharam até aqui. A gente se encontra de novo muito em breve nesse próximo Sala Comum. Muito obrigada a todos. Boa noite.